Vamos iniciar o estudo do livro Sexo e Destino, de André Luiz. Esse livro também foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, hoje nós vamos iniciar esse estudo e esse livro tem 2 prefácios. O primeiro é uma prece de Emmanuel, recebida pelo médium Chico Xavier, em Uberaba, 4 de julho de 1963. E em seguida, o prefácio escrito pelo André Luiz, recebida pelo médium Valdo Vieira, também em Uberaba, em 4 de julho de 1963. Então vamos à prece. Prece no limiar. Pai de infinita bondade, este é um livro em que permitiste ao nosso André Luiz traçar em lances palpitantes da existência alguns conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino. Fotografia verbal de nossas realidades amargas que entremeastes de esperanças eternas. Entregando-o aos companheiros reencarnados no mundo, queremos recordar Jesus, o enviado da tua ilimitada misericórdia, naquele dia de sol em Jerusalém. Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo que o inquiriam, experimentando a sua conduta. Mestre, esta mulher foi encontrada em adultério. A lei manda apedrejar. Tu, porém, que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés e, porque nada mais adiantaria explicar ao seu cérebro embotado de preconceitos, disse-lhes, alongando a palavra a todos os moralistas dos futuros séculos: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Agora, Jerusalém é o mundo. Pois é. Primeiro, ele agradece a espiritualidade maior por permitir que essa história pudesse chegar até nós. Depois, ele diz do nosso preconceito, aquele preconceito que julgava e condenava as pessoas e que ainda hoje fazemos. Classificamos as pessoas e julgamos pelo que ela diz, pelo que ela faz, pelo seu dia a dia. Não nos damos ao trabalho de perceber que ela não é mais aquela pessoa, porque pelo nosso orgulho precisamos mostrar que ela errou e que, portanto, somos melhores. Deus nos dá a chance de nos modificar, de nos melhorar, mas nós não aceitamos que o mesmo ocorra para o nosso irmão. Continuando, na persistência das convenções humanas, o materialismo se empenha na dissolução dos valores morais, com escárnio manifesto à dignidade humana, enquanto religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida como se quisessem prender a si próprias. Ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra, enviaste a doutrina espírita em nome do Evangelho do Cristo para asserenar os corações e comunicar-lhe que o amor é a essência do universo, que as criaturas nasceram do teu hálito divino para se amarem umas às outras, que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, porém esclarecendo que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Então, aqui ele está dizendo que o materialismo não está respeitando
os valores morais, está debochando da família, família no sentido de união de pessoas que se amam, que se respeitam. E que as religiões brigam pelo domínio moral sob seus pontos de vista. Olha o que ele diz: domínio moral da terra. E ele coloca o Espiritismo como aquele que traz a mensagem sem manipulação, sem pretensões políticas, e ainda que as pessoas nascem para se amar, que o sexo plasma responsabilidade na consciência de cada um. É uma troca de energias, é uma troca de sentimentos mais puros que pode existir, mas que infelizmente esses núcleos de amor incondicional não estão sendo respeitados por irmãos menos esclarecidos, pessoas que não sabem amar, que não respeitam aqueles que se entregam em confiança a um amor que não existe para eles. Diz ainda, né, que o sexo é sublime e o lar é o refúgio santificante. É o sexo que forma o lar, esclarecendo que o amor e o sexo plasmam, ou seja, materializam responsabilidades naturais na consciência de cada um. O amor e o sexo marcam em nosso perispírito. Ninguém pode invadir o sentimento do outro por simples interesses escusos. Ninguém pode dar esperança falsa, desrespeitar o outro sem que isso traga consequências para si. Não podemos querer nos amar usando o outro, ou seja, não podemos querer que o outro seja o que queremos que ele seja. E se ele não for o nosso reflexo, nós o descartamos sem a menor preocupação com os sentimentos que nós criamos no outro. Como toda ação leva a uma reação nas mesmas proporções, toda dor que causamos no outro é plasmada em nosso perispírito. Esse volume ainda pretende afirmar que, se não podes subtrair os culpados a consequências dos erros em que se incorreram, não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que aceitem a tua luz retificadora para o caminho. Mostra que, em tua bênção, os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfigurem em seus mensageiros de redenção para aqueles mesmos que outrora caíram nas ciladas sombrias. Então, através da reencarnação, é possível redimir as consequências do que fizemos. Abençoa, pois, o presente relato, cheio de verdades e esperança, e ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade madura ou na velhice, é sempre dom inexprimível que nos cabe honorificar e que, mesmo detendo um corpo carnal rastejante ou disforme, mutilado ou enfermo, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável: obrigada, meu Deus. Ou seja, devemos agradecer a oportunidade que estamos tendo, seja ela de que forma for, porque estamos tendo a oportunidade de nos melhorar, de consertar nossos malfeitos. Estamos tendo a oportunidade de aprender e crescer. E agora, né, nós vamos ver o prefácio do André, Sexo e Destino. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas desse livro nascido na forja da realidade cotidiana. Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor que se pronunciou no limiar, nada mais nos compete que não seja entregar-te
a narrativa que a divina providência nos permitiu alinhavar, não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas sim no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência. Cremos seja necessário esclarecer que os nomes dos protagonistas dessa história real foram substituídos por óbvias razões e que a presente biografia de grupo não pertence a outras criaturas, senão a eles mesmos, que nos permitiram redigir para nossa edificação, depois de naturalmente consultados. Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades que a entretecem, verdades da verdade que, fremindo de capítulo a capítulo, carreia consigo em passagens numerosas a luz das nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. Ou seja, não como curiosidade, como cuidar da vida alheia, mas como oportunidade de aprender com a história de outras pessoas que passaram por experiências desastrosas. Assim como no livro Entre a Terra e o Céu, em que ele nos trouxe a história intrincada de vários personagens, aqui também ele nos traz uma história real com nomes fictícios, como ele disse, né? E se Emmanuel agradece em oração, né, a permissão que André Luiz teve, nós devemos agradecer a oportunidade de tomarmos ciência dessa história, abrindo nossos corações e mentes, para que esse relato se transforme realmente em aprendizado, com as bênçãos do alto. Que possamos aproveitar cada frase desse livro. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.